Estratégia, pessoas e disciplina. O que essas três palavras têm em comum no sucesso longevo e consistente de uma empresa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao People First, podcast aqui da Startse Corporate para falar de pessoas, cultura, transformação. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse e apresentador aqui do People First. E por que People First? Primeiro que é um dos valores da Startse e a gente acredita muito que para qualquer transformação de negócio, a gente precisa falar de transformação cultural. E para falar de transformação cultural, a gente também precisa falar de transformação de gente, de pessoas. Mas para falar de transformação de gente, a gente precisa começar com a transformação da gente, né? Sempre em primeiro lugar, porque se a gente não muda, a gente não muda ninguém à nossa volta, não transforma a cultura e, por consequência, não impacta o negócio da forma como a gente busca impactar. Então, o People First tem muito esse significado. Então, novamente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no episódio de hoje, eu tenho um super prazer de receber uma convidada muito especial, que representa uma empresa que hoje extremamente mais do que próxima da Startse, sócia da Startse, que é o Patria Investimentos, e uma empresa que vem já há mais de 30 anos como uma referência no Brasil, na América Latina e hoje no mundo também, quando o assunto é Private Equity e investimentos de uma forma geral. Então, acho que vai ser um papo super legal, espero que todos vocês gostem. Então, muito bem-vinda, Adriana, ao People First, um prazer te receber aqui. Obrigada, Leal, pelo convite. Obrigada, Startse, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com tanta gente que certamente está movendo o mundo, né? Legal. A Adriana também, embaixadora da nossa comunidade First Movers, que eu conto um pouco mais no final desse episódio. Então, Adriana, vamos começar aqui, assim, te apresentando um pouco, conta um pouco de você e, obviamente, também um panorama geral do Patria, né? O que o Patria faz, como que se organiza, para a gente daí entrar aqui nos nossos temas relacionados a pessoas, cultura e por aí vai. Eu sou Adriana Cambiaghi, eu sou diretora de recursos humanos da parte de recrutamento, seleção, talentos, para tudo o que é o nosso portfólio do Patria. O Patria é uma empresa absolutamente, como você comentou, né? Assim, é um destaque na América Latina e ganhando uma repercussão mundial bastante interessante. A gente tem hoje 133 bilhões de reais sobre gestão. Trabalhamos muito forte com Private Equity, mas a gente tem as áreas de infraestrutura, crédito, real estate, distribuição, e numa agenda que se está globalizando muito forte. Então, a partir do Brasil se globalizar é um super orgulho para a gente, né? Eu, me apresentando um pouco, eu sou mãe da Helena. A Helena tem 3 anos, maior paixão da vida, sou casada com o Renato. Sou uma pessoa que, acho que claramente, por trabalhar na área de gente, o que me levou foi uma paixão pelo ser humano, né? A gente conversa, sou apaixonada por histórias, o que as pessoas fazem, por que as pessoas fazem. E acho que uma coisa que eu fiz ao longo da vida e que, graças a Deus, tive o privilégio de poder foi viajar muito. Então, quando você vai viajando, conhecendo culturas novas, lugares novos, os motivos diferentes, Leal, fui entendendo que cada empresa é formada por tantas culturas, né? por tantas perspectivas, e isso é um pouco de o que eu respiro no dia a dia. Eu sou formada em administração pela GV, formada em 2005, então tenho quase 20 anos aí de carreira. Comecei a carreira na área de consultoria estratégica, o que para mim particularmente foi super importante, porque me deu uma visão de negócio, uma visão de cliente, uma visão sistêmica muito importante e que me apoiou na decisão, que me apoia hoje quando eu faço qualquer tipo de recomendação ou parceria com os donos do negócio sob a ótica de pessoas, me apoia a dar recomendações mais bem estruturadas. Então, esse é um pouquinho da minha história. Já trabalhei um pouco mais empreendendo, já trabalhei um pouco mais como consultora, já trabalhei em cargos mais executivos, e acho que o Patria junta tudo isso, né? Porque, apesar de estar dentro do mercado financeiro, nosso portfólio é economia real. A gente emprega hoje quase 60 mil pessoas. São 60 mil pessoas que a gente impacta todos os dias diretamente
como funcionários do ecossistema e, obviamente, cada um impacta, né, todo o seu entorno. Então, essa é um pouco da história. Muito legal. Eu comecei o episódio falando, né, sobre estratégia, pessoas e disciplina, e eu não tirei isso da minha cabeça, né? Eu assisti um podcast do Alexandre Saig, CEO do Pátria, correto? CEO e fundador. CEO e fundador, e obviamente um dos principais sócios. E pro podcast Outliers lá da XP, achei muito bacana o episódio. E ele ressaltou muito esse tripé, né? Como talvez não uma receita de sucesso do Pátria nesses mais de 30 anos, mas como pilares de sustentação de todo esse processo, e hoje super consolidado, né? E aí, quando a gente pensa assim, fala um pouquinho da estratégia, o que é a estratégia, assim, o que está por trás da estratégia do Pátria como um todo? Qual que é o playbook que vocês têm utilizado nessas 3 décadas, para depois a gente entrar um pouco em pessoas e disciplina? O Pátria, ele tem por trás uma ambição de ser, já somos a maior casa de ativos alternativos da América Latina, mas a gente certamente tem uma ambição de se tornar cada vez mais globalizados. Eu queria focar um pouquinho mais no private equity e na área de portfólio, que é onde eu atuo e onde a gente conhece com bastante profundidade, né? Quando a gente olha para a nossa estratégia, a gente quer consolidar o mercado de ativos alternativos, mas muito olhando para setores resilientes. Então, aonde a gente é muito forte? Em setores que, independente de cenários econômicos, não vai deixar de precisar de saúde, do agronegócio, de alimentos e bebidas. Agora a gente entrando cada vez mais em tecnologia e alguns outros setores. Então, o que a gente faz é olhar e analisar muito bem o mercado, entender que oportunidades eu tenho de comprar empresas menores e, ao juntar essas empresas, consolidar essas empresas, eu transformo a economia, porque eu crio empresas mais relevantes que possam ser melhor administradas, profissionalizadas, ganharem eficiência, ganharem otimização, para poder vender e dar longevidade para as companhias. Acho que a nossa proposta de negócio, a nossa história, é que a hora que a gente sai, depois desta valorização, obviamente, que é algo que a gente busca, essas companhias continuam um crescimento. E é essa a nossa proposta, é sempre juntar a união entre a consolidação de mercado, a resiliência destes setores e a possibilidade de crescimento acima do que essas empresas, se estivessem sozinhas, poderiam fazer, né? Muito legal e, obviamente, uma estratégia muito bem executada durante todo esse tempo. Eu vou pular só para a disciplina que ele comentou nesse podcast, e aí para a gente fazer o gancho com pessoas, ele fala que a disciplina está muito relacionada à própria estratégia, né? De se manter fiel aos campos de domínio. Obviamente, a gente tem muita distração hoje e muita oportunidade, mas saber bem aonde que vocês são bons e focar muito nisso, obviamente explorando com o tempo caminhos novos, mas sempre muito focados. Acho que a disciplina está muito ligada a isso. Mas as pessoas, né, nesse tripé, assim, para poder executar tudo isso, você falou 40 empresas, 60 mil funcionários. Não são funcionários do Pátria, são funcionários das empresas investidas, mas de alguma forma você especialmente está muito conectada com toda essa gestão, né? E como essa gestão, assim, eu queria entender um pouco o papel das pessoas, né? Que a gente falou pessoas, é uma coisa mais genérica, mas na prática, assim, a importância para que tudo isso aconteça, de que a amarração das pessoas seja muito bem coordenada e executada, né? É um business de pessoas, né? Não tem a menor dúvida que a gente compra no mercado, desenvolve e alavanca cabeças brilhantes. A gente quer gente muito boa, mas não adianta só a pessoa ser brilhante se ela não tiver a disciplina e a ética da execução. A gente acredita muito que o que torna também um dos outros pontos que o Pátria se diferencia e é um pouco da nossa estratégia, a gente, tipicamente, na maior parte das nossas investidas, a gente é majoritário. Então, como majoritários, a governança dessas companhias pertence ao private equity do Pátria. Como é que a gente faz essa governança?
começa através das pessoas. Selecionando um time de executivos que vai gerenciar essas companhias com muito cuidado, muito cautela. E você está comentando do Alexandre, né? O Pátria cresceu tremendamente. Temos 133 bilhões de reais, mas você ainda tem os sócios fundadores, CEO e outros sócios envolvidos no processo de seleção para garantir que a gente tenha a melhor pessoa naquela posição. Como é que a gente faz isso? Puxa, a gente se alia, é verdade, a grandes headhunters de mercado, a gente se alia a um ecossistema que a pessoa boa promove e traz outros executivos bons, e a partir disso a gente consegue, né, dando uma clareza de autonomia para a ponta e o que vai ser coordenado pelo Pátria, uma governança onde cada um sabe até onde vai o seu papel e aonde começa o do outro. Então, isso gera uma forma mais fluida, mais azeitada, com disciplina de fazer a estratégia acontecer. Muito legal. E como vocês lidam, né, com diferentes tipos de empresa? Portes de empresa no sentido de começa com empresas pequenas, mas depois elas vão se consolidando, tem uma série de integrações, vira uma empresa de um outro porte. É uma outra característica de jornada e gestão. Quando vocês buscam essas pessoas, né, esses executivos e, obviamente, os times que eles vão formar, você tem uma série de valores e competências que o Pátria valoriza. Como que vocês transferem isso para as seleções desses executivos e como que vocês cruzam isso com a própria cultura existente da empresa, né? Até para não ter um super choque de cultura e, eventualmente, isso não ser tão positivo, né? Então, assim, primeiro comenta um pouquinho desses valores e competências, os principais, o que significam e como que isso conecta com os processos de seleção e tudo mais, e depois com a cultura. Você sabe que a gente brinca internamente, um dos nossos valores é o empreendedorismo. E a gente fala que é um empreendedorismo extremamente estruturado, né? Porque você não é um empreendedor como vocês, júnior, que começaram, né, na sala de casa. Aqui, hoje, o executivo que escolhe trabalhar no Pátria, ele tem que entender que ele está indo empreender de forma estruturada e com um fundo por trás. O que para muita gente é super bacana. Porque, às vezes, não é todo mundo, né? Eu brinco que o autoconhecimento é extremamente necessário. Não é todo mundo que tem o perfil de empreender. E aí que começa, eu acho que a seleção das pessoas e a decisão de quem pode ter mais sucesso ou menos sucesso. Este apetite para começar numa empresa, que não existe ainda. A gente vai criar a empresa. Quando você olha o nosso portfólio hoje, eu tenho empresas, por exemplo, como a Lavoro, que é uma das maiores distribuidoras do agronegócio hoje do Brasil. A gente consolidou o mercado. Ali foram mais de 30 aquisições para hoje formar uma empresa que vai fazer IPO. Quando a gente olha para a Elfa, que é uma consolidação do mercado de distribuição em saúde, puxa, é tremendo a máquina de aquisição que a gente faz. O ano passado foram aproximadamente 50 aquisições em um ano. É o core business. De novo, dentro do private equity, né? Que aqui é onde a gente está focando um pouquinho mais. Então, este perfil a gente vai estruturar, mas não está tão estruturado. A gente vai comprar, mas não está adquirido. A gente vai criar, mas isso vai precisar dessa disciplina para comprar e executar. Se a gente percebe isso no executivo com uma alta energia, puxa, esse executivo pode nos atrair. E claro, você não faz isso se você não quiser se aliar a pessoas que vão te desafiar. Os sócios da companhia, os grandes líderes da companhia, não vão topar qualquer coisa de forma simples. Precisa ter muito raciocínio, estruturação, visão de negócio, ambição e, óbvio, né, uma capacidade de também se colocar para mostrar que isso pode fazer acontecer. Eu acho que é um pouco disso que a gente sempre busca. Legal. E acho que tem um ponto desse empreendedorismo, né? Empreender não necessariamente é começar um negócio novo. Você mencionou do Júnior aqui quando começou a Start, ou enfim, vou começar um negócio do zero. Tem muita questão do
do intraempreender, se a pessoa já está lá dentro da empresa e tal, mas nesse caso específico que você menciona, né, de vocês recrutam um C-level para tocar esse negócio, pô, é um empreendimento novo, apesar dele ser uma figura de executivo, né? Então, o empreender, ele está relacionado a ter sei lá, vou chamar de desenvoltura, autonomia, capacidade para tocar um negócio que é novo, né? Mas não foi ele que fundou, vamos dizer assim, ele vai ser o gestor dessa consolidação, né? Então, o significado de empreender aqui ele é mais amplo do que talvez a gente esteja acostumado a associar, né? Tem um outro, eu falei associar, agora meio sem querer, mas eu lembrei que um dos outros valores, enfim, características que vocês buscam, você mencionou antes de a gente começar aqui, né? Associativo, né? O que significa exatamente esse termo dentro da cultura do Pátria, né? O Pátria é um partnership como companhia. E quando a gente contrata o executivo é verdade que às vezes a gente contrata no começo do que a gente chama de tese, ou seja, a gente vai ainda criar esta companhia, mas às vezes a gente o contrata em momentos mais avançados, no qual a grande estratégia ela já foi definida. E a gente está muito mais numa fase dessa execução com a disciplina. Quando o executivo ele topa se associar a isso e ser complementar a isso e trabalhar de forma onde não tenho um único decisor, eu tenho uma cogestão, esse executivo ele tende a, e acho que no fundo, tá, eu posso estar falando aqui alguma besteira, mas todas as empresas são assim. Eu sempre preciso me associar, seja uma multinacional, seja uma empresa nacional. Se eu crio essas alianças, a minha chance de sucesso ela é muito maior. Só que o Pátria coloca isso numa forma de ser, né? E eu acho, me veio agora em mente, né? Eu acho que tem uma coisa que move muito a gente. A gente traz muitas vezes executivos mais júniores, é verdade, diretamente, as investidas contratando diretamente, mas o time do Pátria, o time de Value Creation do Pátria, contrata sempre o C-level das companhias. E muitas vezes a gente contrata executivos de multinacionais que estão há muitos anos com aquela carreira extremamente estruturada, com salários extremamente controlados, né? Eu já sei quanto eu tenho de fixo, eu já sei quanto eu tenho variável, eu já sei que o meu longo prazo pode me dar isso ou isso. E, de repente, ele se vê numa outra forma de contratação, numa outra forma de relação, numa outra forma de governança. E isso dá um frio na barriga. E é tão legal você ver um executivo sênior, totalmente estruturado, inteligente, com um frio na barriga que dá uma pista para outros anos. Isso acho que pela essa paixão por gente, assim, as pessoas gostam de aprender. As pessoas gostam de ter olhares novos. E quem quer, além de tudo, essa inovação no estilo de trabalhar, essa forma diferente, em geral são pessoas que gostam de trabalhar conosco. Você falando isso, obviamente não é o mesmo caso, mas eu sempre brinco que quando eu entrei, eu venho de grande empresa também, 15 anos como executivo de grande empresa, e é isso, né? Você está acostumado, a estrutura da empresa, ela meio que ela te move, né? Você vai um pouco na inércia, enfim, e dependendo, obviamente, das culturas, você tem mais liberdade, menos liberdade, autonomia. Mas, e quando eu vim para Start, bem nesse momento que você falou, a gente usa a figura, né, da garagem, no nosso caso não era garagem, mas era literalmente uma sala com uma mesinha, e isso já no segundo estágio, né, sem nem falar lá do júnior, lá em Areado, bem no comecinho, mas quando eu entrei, eu passei acho que um ano e meio, tentando ficar minimamente confortável nesse, não vou chamar um caos assim, né, mas nessa nova dinâmica, onde não existe essa inércia, né, da estrutura, dos processos, não tem nada disso. Então, você vai criar isso, você vai colocar isso em marcha e só que dá um frio na barriga, assim, absurdo, o que é muito legal, porque assim, eu também acho que o que move a gente é justamente esse frio da barriga. Começa a não ter mais esse frio, pô, talvez esteja na hora de ir para uma outra etapa, uma outra jornada. Eventualmente, no caso de vocês,
uma outra empresa do portfólio, que vocês também fazem essas movimentações, Muito, né? muito. Mas é Você fundamental sabe que isso. me vem na cabeça muito um grande executivo de um grupo hoje do varejo do Brasil, que fala a primeira vez que depois de muito sênior eu consegui ter a coragem de falar eu não sei, foi libertador. E eu acho que muitas vezes a gente, dentro das multinacionais ou dentro de companhias extremamente estruturadas, e não tem demérito nenhum, porque eu acho que são empresas tremendas e que têm um perfil extremamente sólido, mas a algum momento pode ser que aquilo lá já não seja mais o que te mova. E quando você tem, né, acho que a clareza de falar, puxa, eu quero ir para o não sei, eu quero ir para o diferente, eu quero ir para o desconhecido, isso também é libertador, né? Isso talvez te promova outras experiências. E que você pode querer ter isso aos 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Então, ter essa pista, ela é muito bacana. E é legal que isso passa um pouco também, acho que muitos executivos, né? Talvez na faixa dos 40 para cima, também se acostumaram, não é que se acostumaram, né? Era a realidade da época onde eles, né, acabaram crescendo na carreira, de muita previsibilidade também. O mundo era mais previsível. Então, assim, o mundo exigia mais respostas e certezas do que dúvidas, né? E perguntas, ou dizer que não sabe. E o contexto atual hoje, ele nos coloca numa situação tão incerta que, pô, eu consegui, tá bom, eu não sei, tá tudo bem que eu não sabia uma nova tecnologia que nasceu ontem. Faz parte. Faz parte. E eu tô a fim de aprender e vambora. E mesmo que eu seja um cara super experiente, super bem sucedido, mas eu me abro para essa exploração, né? Muito bacana. E exige, né, dos nossos executivos todos uma inteligência emocional para você lidar com esse mundo. Eu sei que é chavão, né? A gente fala de VUCA, mas é realidade, É né? isso. Assim, essa vulnerabilidade, essa incerteza, essa complexidade, essa ambiguidade, ela está presente em cada decisão, ela está presente em cada momento. E acho que nos últimos anos aí de pandemia nos mostraram que é isso. E se você não, independente aí da tua senioridade, mas não tem a tranquilidade emocional de lidar com este não sei, com essa ambiguidade, e se alia, né? E eu acho que isso é um tema super importante, é formar um time complementar, né? Não um time de iguais, mas um time que possa te provocar em coisas diferentes, realizar de forma diferente. Isso dá pista, né? Dá uma pista individual, uma longevidade para a tua carreira e a mesma coisa para a empresa, né? É a mesma coisa para as organizações vivas. Sem dúvida. E Adriana, assim, de todas as empresas que vocês têm no portfólio hoje, cada uma, obviamente, ela, quando é adquirida, ela tem uma cultura própria, né? Ao mesmo tempo, vocês têm a cultura do Pátria e dos gestores, dos executivos que vocês contratam para tocar essas consolidações. Como que você vê primeiro, assim, a cultura dessa empresa pequena ou desse conjunto de empresas pequenas que vão formar uma empresa média, o quão relevante é essa cultura estar minimamente alinhada com o que vocês valorizam aqui na cultura da gestora, posso chamar assim, e como que isso se influencia? Vocês buscam trazer a cultura do Pátria e para que ela acabe predominando ou acaba sendo as coisas se permeiam de uma forma mais natural para que as próprias empresas... É que a gente está criando uma empresa nova, né? Então naturalmente vai ter adaptações. Mas assim, o quanto que a cultura dessa empresa pequena ela é relevante na decisão que vocês têm de comprar essa empresa e no processo de consolidação, como que esse amadurecimento de várias culturas se dá? Eu acho que o Pátria tem uma premissa que para a gente é não negociável. Toda vez que a gente compra uma empresa, obviamente a gente faz uma diligência muito grande na companhia e nos executivos principais que tocam a companhia, e o pilar da ética, ele é absolutamente não negociável. Então isso eu brinco que é bola branca ou bola preta. A partir disso, obviamente, se olha muitos aspectos. Quando a gente forma uma empresa, e aí eu vou até dar um foco nos últimos anos, a gente tem cada vez mais indo para fundos maiores que nos permitem formar empresas maiores.
A formação das empresas maiores, ela acontece, seja de uma forma inorgânica, por empresas que a gente hoje, né, comprou 10, 15, 20, 30 companhias, também somado a um crescimento orgânico. Isso vai começar a definir uma nova cultura. Como é que a gente olha? Quando a gente compra uma empresa, não necessariamente o empreendedor sai, ao contrário. Muitas vezes esse empreendedor ele é chave para o sucesso do todo. E esta empresa, ela tem uma subcultura que claramente ela vai migrando, se adaptando, evoluindo de acordo com uma cultura maior que aos poucos vai ser estabelecida. E por que essa cultura maior vai ser estabelecida? Porque o Pátria, como majoritário, ele vai colocar lá processo de governança com rituais, com alguns valores para esses C-level que vão acabar contratando executivos também refletindo esses valores. Mas os rituais e a forma de, obviamente, trabalhar em conjunto vai desenhando e refinando a cultura de cada uma dessas companhias. Mas aí tem uma coisa interessante, né, Léo? Assim, o nosso... o private equity, ele tem um ciclo de vida, né, entre a compra de uma empresa e a venda de uma empresa, que a gente quer fazer entre 3, 4 a 7 anos. Isso é pouco para a criação de uma cultura. Ainda mais se a gente está falando de uma empresa que tem 10, 15 empresas abaixo. Você não define e sacramenta algum tipo de cultura na investida em tão pouco tempo. O que você consegue, sim, é colocar os elementos principais, você consegue colocar as ideias iniciais, a forma de trabalho, e tudo isso vai, em sendo azeitado, definindo culturas que, para cada negócio, é diferente. Saúde é diferente do agronegócio, que é diferente de um setor de distribuição, que é diferente de um setor de tecnologia. Então, essa liberdade, ela acaba naturalmente acontecendo com alguns valores não negociáveis, né? E Adriana, mudando um pouco de assunto, assim, que acho que é um tema que todo mundo sempre tem muito interesse, assim, e vocês lidam com tantos perfis de executivos que já têm sucesso ou adquirem esse sucesso através da execução, da estratégia, né, das empresas investidas. Acho que todo mundo tem muita curiosidade de saber, assim, o que essas pessoas têm em comum, assim, né, como característica, o que levou elas a ter as suas trajetórias de sucesso. Se a gente pudesse botar assim num recipiente comum de características desses vários perfis, o que você elencaria assim como principais elementos? Uau! Eu, ao longo da minha trajetória, né, eu comentei, já fui consultora, já fui headhunter, já fui executiva. Acho que se bobear, eu conversei com mais de 4.000 executivos nesses últimos anos de carreira. O que eu vejo é que quando um executivo une a capacidade de visão de negócio, visão estratégica, e não necessariamente ele pode ter isso enraizado, ele pode estudar e ir atrás disso e se disciplinar para isso, com uma altíssima capacidade de fazer acontecer, seja diretamente, seja através dos outros, e liderando, puxando pessoas, esse executivo tende a ganhar mais pista. Mas eu acho que por trás disso, você tem executivos que se conhecem, que sabem as suas fraquezas e sabem as suas fortalezas. Não se definem como sou só forte, conheço muito. A hora que você brinca com o que eu sou forte, o que eu posso contratar mais forte, o que eu posso me potencializar, e tenho, como a Startse nos ensina muito, né, um radar de sinal ligado para poder influenciar os outros, eu consigo ganhar pista e crescer. Se você sabe o que está acontecendo, tem esse radar de sinal acurado, tem uma proposta de execução e gente para te ajudar, putz, isso vai te dando longevidade de carreira e vai te permitindo, inclusive, desafiar status quo de algumas coisas, porque você tem autoconfiança suficiente de falar, me deixa testar isso, me deixa ir por esse caminho, ou vou por aqui, né? Simplesmente definir que vai por aqui e ganhar o time para isso. Então, acho que tudo isso se junta, né, numa capacidade de criar aliados
para ir movendo essas pessoas rumo a alguma coisa diferente, né? Uhum. E você comentou assim, acho que tem uma longa trajetória, né, como RH, o que te levou a paixão por pessoas, que te levou aí por esse caminho. Quando você olha hoje o papel da área, assim, né, essa coisa, a gente muito fala de inovação, né? Inovação tem que ser uma área ou tem que estar permeada na empresa toda, né? Tem que começar com uma área e depois dissolve, o objetivo dela é dissolver para que todo mundo tenha inovação no seu dia a dia. Pensando no papel do RH, a área de RH, ou talvez nem mais chamada de RH, área de pessoas, dificilmente ela um dia vai deixar de existir como área, porque tem uma série de processos que elas passam por ali que são fundamentais. Mas o que você vê assim, de toda a tua trajetória, o que já se transformou o papel das pessoas e das lideranças de RH? E como é que você vê para frente, assim, né? A gente, no episódio anterior, estava conversando que talvez o RH sempre buscou um pouco esse papel mais estratégico, né? E esse posto, não sei qual é a tua visão, mas a princípio ele está alcançado. Assim, hoje o RH já participa muito mais das discussões estratégicas. Não sei se compartilha com essa visão e como você vê para frente, assim, o que você enxerga, pô, tá transformando para esse lado, mais para cá, mais para lá, como é que você vê isso? Eu acho que hoje a maior parte dos RHs conseguiu um lugar no board, né? Assim, dificilmente você encontra qualquer empresa de sucesso que você não tenha um executivo de RH sênior sentado, ajudando, aconselhando, porque pessoas é um elemento chave de sucesso de qualquer companhia. Você não faz nenhuma companhia crescer só com máquinas ou só com processos. Você precisa do cérebro por trás, né? Você precisa das relações por trás. E eu vejo que cada vez mais finanças era um tema, sempre foi, operação é um tema, sempre foi, sempre será, comercial é um tema, sempre foi, sempre será, mas nada disso é feito sem as pessoas certas. E as pessoas certas, mas não adianta só ter as pessoas certas. As pessoas certas, motivadas, com os valores coerentes e querendo fazer acontecer. E acho que o olho crítico do RH, ele ajuda muito qualquer gestor. Você poder apoiar uma companhia e olhar para negócio, olhar para tendências, ajudar a explicar um pouco do que está acontecendo do ponto de vista de evolução do ser humano, evolução destas áreas e apoiar o executivo sobre isso, recomendar o executivo sobre isso, claro que ajuda uma companhia. Claro que ajuda líderes de negócios. Então, acho que a grande pergunta é, eu vou fazer isso do RH simplesmente porque eu tenho que fazer, porque o processo sempre foi assim, ou porque eu vou aportar o maior valor para o meu negócio? Eu vou trazer um executivo simplesmente porque ele é bom ou porque ele tem match com a cultura, com a posição e com o que precisa aquele desenho daquela posição fazer para a gente vencer esse próximo ciclo. Então, essa capacidade, esse olhar complementar, ele não é um olhar único, mas ele é um olhar complementar. Se esta estrutura organizacional ela é ótima para a gente vencer a batalha que vem pela frente ou o mercado que vem pela frente, a gente consegue fazer muito mais em conjunto se a gente age junto com as mesmas informações, os mesmos contextos e a mesma coragem, vamos colocar assim. Muito bom, muito bom. E assim, puxando um pouco aí a sardinha para o nosso lado aqui da Startse, né? O Pátria, além de nossa sócia, né? A gente ser hoje uma investida do portfólio, vocês também são nossos clientes, o que muito nos honra. E a gente desenvolveu um trabalho juntos que começou agora esse ano e que, assim, tem sido muito legal. A gente está ainda no começo, né? Mas envolvendo todos esses, né, líderes das empresas investidas, a partir do que a gente já rodou, assim, o que você vê que essa turma mudou a sua percepção a partir, enfim, dos conteúdos que a gente compartilhou e das trocas que a gente teve. E é muito legal porque, imagina, são 40 empresas, além do board, né? A gente aprende muito no processo. Então, a gente está ali, né, para compartilhar as nossas visões, mas a gente aprende muito com todas essas diferentes visões, percepções
setores, características. E é muito legal essa troca, porque a gente aprende muito, como eu comentei, e como vocês têm, não que outras empresas não tenham, né? Acho que quando a gente fala de grandes empresas, obviamente a régua sempre é muito alta, mas a gente percebe, enfim, por tudo que você comentou aqui, que de fato vocês têm a régua muito alta, né? Como capacidade, enfim, inteligência emocional, intelectual dos executivos, dos gestores, dos sócios. Então, isso para nós também é muito bacana, porque nos força também a subir essa régua, né? E acaba sendo positivo para todo mundo, porque também essa nova régua é o que a gente leva também para outros clientes. Então, isso acaba sendo um processo super virtuoso, super positivo para todo mundo. Para a gente finalizar, tem alguma coisa assim que na tua trajetória, que te impactou, que você acha que vale a pena compartilhar? Pode ser uma visão, uma frase, um livro, alguma coisa assim que, pô, no meu caminho isso mexeu comigo, eu coloquei né, na minha vida, no meu dia a dia do trabalho, e que você acha que seria legal compartilhar com quem está nos vendo aí. Eu acho que a gente é impactado o tempo todo por muitas coisas que vão fazendo sentido, né? Mas o que eu vejo é que a gente consegue ser melhor impactado, e isso para mim é o principal aprendizado e algo que eu vi nas pessoas que eu mais admirei, é quando a pessoa tem um profundo autoconhecimento, uma profunda capacidade de ser generoso consigo mesmo, mas entender o que você é forte, o que você pode ter de fraquezas. E a partir disso, você construir redes que vão te apoiando para te potencializar. Então a gente não está sozinho, né? A gente não vem sozinho no mundo, não vive sozinho e não vai sozinho. Então a hora que você, do teu universo pessoal ou no teu universo profissional, consegue se conhecer, se conectar consigo mesmo, entender as suas válvulas de escape para ser mais feliz, as suas válvulas de escape para descansar, ou quando precisa focar, fazer acontecer e entrar num ritmo importante, isso te torna um pouco mais seguro. E a segurança te permite muita coisa. A segurança te permite questionar. A sua segurança, a tua autoconfiança te permite dizer não. E dizer não, às vezes, é muito importante. Às vezes não, às vezes sempre. É muito difícil. Eu sofro pra caramba por causa disso. Assim, não acho que a gente tem... Quando a gente tem isso, a gente consegue também ser melhores líderes, consegue, de fato, potencializar as pessoas e desenvolver nas pessoas o que elas têm de melhor. Então, isso eu não acho que é um detalhe. E acho que quando a gente ainda fala, né, de uma sociedade que está doente, muita gente doente do ponto de vista mental, volta-se, né? Você vê o que os principais psiquiatras, o que os principais gestores falam puxa, o cuidado com esse autoconhecimento para saber os seus limites, os seus gatilhos, ele vai te dar pista. Te dá pista para ser melhor mãe, pai, melhor esposo, todos os seus papéis, né? Esposo, filha e profissional, executivo, empreendedor, seja qual for o papel que você quiser fazer na tua vida, isso te ajuda muito. E é lógico, somos seres humanos, tem dia bom e tem dia ruim, e saber que o dia ruim existe, tá tudo certo, né? Ele é importante para o dia seguinte ser muito melhor. Sim, sim. E é isso, né? A gente acreditar que, eventualmente, num dia ruim, sempre tem uma amanhã e o amanhã vai ser mais positivo. Adriana, foi super bacana. Obrigado por ter topado, aceitado aqui o convite de participar do People First. Acho que muito do que a gente falou aqui é exatamente isso, a intenção, né? O próprio nome, acho que do podcast, ele representa isso, né? As pessoas, elas estão em primeiro lugar. Vou voltar aqui no como eu abri o episódio de hoje, né? Estratégia, pessoas, disciplina. São as pessoas que criam as estratégias, são as pessoas que executam as estratégias, são as pessoas que têm ou não a disciplina para fazer tudo isso acontecer. Então, são as pessoas em primeiro lugar. Então, super obrigado por estar aqui com a gente e obrigado pela parceria, né, que a gente está construindo aí já nesse último ano. Não só Pátria e Startse,
mas também, né, a gente desce do institucional e vai para as pessoas, então a gente tem trabalhado muito próximos para construir essas jornadas e tem sido uma experiência super, super bacana. Super obrigado mesmo. Prazer é meu, é um privilégio, eu acho que estar com vocês aqui nessa jornada, e é tão, a gente fala, né, dessa capacidade associativa que a gente quer no Pátria, e a gente está vendo isso com vocês, né? Acho que essa cocriação que a gente faz para o que pode ser melhor, para impactar essa comunidade que a gente está vivendo do Pátria, nesse crescimento, só está sendo possível que a gente está nesse trabalho com tantas mãos. Super legal, obrigada pelo convite e certamente tem muita coisa pela frente, né? Com certeza. Valeu. E para você também, super obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do People First. Se você quer saber um pouco mais sobre o que a Startse Corporate faz, como a gente tem ajudado e trabalhado com empresas a criar e construir e navegar nessas jornadas de transformação, manda uma mensagem direto para mim aqui, em algum lugar aqui do vídeo vai ter a forma para se comunicar comigo. Vai ser um prazer a gente conversar e explorar aí oportunidades. E se você é uma alta liderança de RH, assim como a Adriana, e quer participar da comunidade First Movers, se inscreve também, vai ter o link aqui embaixo na página. A gente faz ali uma seleção, né, pelos critérios de tamanho de empresa. A gente está focando mais em grandes empresas e também na alta liderança. Se você tem esse perfil, se inscreve lá e vai ser um prazer ter você também com a gente na comunidade First Movers. Certo? Então, muito obrigado novamente e a gente se encontra no próximo episódio do People First. Até lá!